Observe comigo as palavras de Jesus. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Diante desse texto, muitos afirmam que o mundo estará um caos quando Jesus voltar. Dizem que as pessoas estarão mergulhadas na apostasia e no pecado. A sociedade será pós-cristã, corrompida pelo secularismo, cega pelo Deus deste século, que é o diabo, submetida a leis pecaminosas e assim por diante. Mas será que Jesus está falando sobre isso? Como devemos interpretar as palavras de Cristo? Para entender corretamente esse texto, considere comigo alguns pontos importantes. Primeiro, Jesus não está falando sobre a existência futura do cristianismo. O próprio contexto mostra que Jesus trata da oração perseverante. No texto grego, existe um artigo definido antes da palavra fé. Esse artigo aponta para a fé que foi mencionada anteriormente, ou seja, a fé da viúva persistente, porque esse texto faz parte da parábola da viúva contada por Jesus. O capítulo 18 começa da seguinte forma: Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Então, perceba que Jesus não está falando sobre o futuro da fé cristã, mas sim sobre a oração persistente. A declaração de Jesus levanta a seguinte questão: o povo de Deus vai continuar perseverando em oração? Segundo, alguns dizem que essa pergunta de Jesus, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra, deve ser respondida com um grande não. Mas quem afirma isso é porque interpretou a pergunta de Jesus de maneira errada. Ora, a pergunta não espera uma resposta negativa, porque não é uma pergunta retórica. Especialistas da língua grega disseram o seguinte sobre partículas interrogativas do grego. Veja. A expressão ou é empregada para sugerir uma resposta afirmativa, ou seja, um sim. E a expressão meti, exige uma réplica negativa, ou seja, um não. No entanto, aqui em Lucas 18:8, nenhuma dessas partículas interrogativas aparecem no texto grego. Ali você vai encontrar a partícula ara, que indica um tom de suspense, ansiedade e impaciência da parte do questionador. Isso quer dizer que a pergunta de Jesus não é retórica. Ele não está esperando um sim ou um não como resposta. É simplesmente uma pergunta. Terceiro, qual era o objetivo de Jesus ao fazer essa pergunta aos discípulos? O objetivo dele era alertá-los de algum acontecimento iminente ou de algum acontecimento distante no tempo. Veja o que ele disse. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Perceba a ênfase, depressa lhes fará justiça. Portanto, o que Jesus tem em vista aqui é a iminente destruição de Israel que aconteceria em breve. Deus faria justiça destruindo Israel por intermédio do exército romano, fato esse que ocorreu anos depois, na década de 70. Note que o texto imediatamente anterior à parábola da viúva é sobre a destruição de Jerusalém. Depois confira Lucas 17, 22 a 37. Então, Jesus está encorajando os discípulos a serem perseverantes em oração, especialmente durante o período da grande tribulação que chegaria sobre aquela geração dentro de poucos anos. Mais uma vez, ele fala de um evento próximo de sua época e não distante. E quarto, se Lucas 18:8 estivesse falando do retorno glorioso de Jesus, e se não haverá fé na terra quando Jesus voltar, então o cristianismo terminará em fracasso. Como pode Jesus voltar para buscar o seu povo e não encontrar sequer uma pessoa firmada na fé? Jesus encarna, morre pelos pecadores, ressuscita dos mortos, ascende aos céus, mas no dia do seu glorioso retorno à terra, ele não encontra nenhuma pessoa firmada no Evangelho. De fato, seria o acontecimento mais frustrante da história. Mas, como isso é impossível de acontecer, fica evidente que Lucas 18:8 não é uma profecia sobre o futuro do cristianismo e nem uma pergunta retórica esperando o não como resposta. A verdade é que, quando Cristo retornar, a terra estará cheia do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar.